Aceite o que você não pode controlar. Essa é a fronteira entre a angústia e a paz, entre o desespero e a serenidade, entre viver em guerra com o mundo e caminhar em harmonia com ele. Você passa a vida tentando mudar o que está fora, as pessoas, as situações, o destino, mas no fim descobre que o único lugar onde o poder realmente habita é dentro de você. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, dizia: há coisas que dependem de nós, e há coisas que não dependem. Tudo começa aí, nessa separação simples e ao mesmo tempo profunda. Porque a maior parte da dor humana nasce da tentativa de controlar o incontrolável. Você sofre não porque o mundo é cruel, mas porque insiste em lutar contra o que o mundo é. Sofre porque quer que as pessoas ajam como você espera. Sofre porque quer que a vida siga o seu plano. Sofre porque acredita que tudo o que foge do seu alcance é injusto. Mas o estoico sabe: o universo é perfeito naquilo que parece imperfeito. Tudo o que acontece tem razão, ainda que você não a compreenda agora. E quanto mais você resiste, mais dói. Quanto mais você aceita, mais se liberta. Aceitar não é desistir, é reconhecer o que está além da tua força e usar a força que te resta com sabedoria. É entender que há uma diferença entre o que é teu dever e o que é vontade de Deus, entre o que você pode mudar e o que precisa aprender a suportar. A serenidade não nasce quando tudo dá certo. Ela nasce quando você compreende que nem tudo precisa dar certo para que haja paz. A calma vem quando você deixa de exigir que o mundo siga o teu ritmo e começa a dançar conforme o ritmo do mundo. O tempo não obedece a ninguém. As estações mudam, as pessoas partem, as coisas terminam, mas a alma que aprende a aceitar se torna imperturbável. Nada a abala. Nada a arrasta, nada a desespera. Aceitar é o ato mais silencioso e mais forte de quem encontrou a sabedoria. Porque quem aceita o que não pode controlar, domina o que mais importa, a si mesmo. Você já percebeu como a maior parte das suas angústias nasce daquilo que você não pode controlar? Você se preocupa com o que os outros pensam, com o que o futuro trará, com o que já passou e não pode voltar. Tenta segurar o vento com as mãos e se frustra por não conseguir. Mas o vento nunca foi teu para segurar. Ele foi feito para passar. E assim também é a vida. Você quer controlar as pessoas, mas as pessoas mudam. Quer controlar o tempo, mas o tempo segue seu próprio curso. Quer controlar os resultados, mas o destino nem sempre obedece aos teus planos. E, no meio dessa tentativa de controlar tudo, você se esquece do único domínio verdadeiro, o domínio sobre si mesmo. Os estoicos diziam que o homem sábio é aquele que sabe onde começa o seu poder e onde ele termina. Ele não tenta forçar o rio, ele aprende a remar dentro dele. Não tenta impedir a chuva, ele aprende a caminhar molhado, porque compreende que há uma ordem invisível nas coisas, uma razão que vai além da razão humana. Epicteto repetia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E o que é essa opinião senão o desejo de controlar, de querer que o mundo se curve ao teu querer? Mas o mundo não se curva. A vida não se encaixa nas nossas vontades. E é exatamente aí que nasce a dor, no atrito entre o que é e o que você queria que fosse. A mente que tenta controlar tudo vive cansada, porque o controle é um fardo pesado e impossível. Você planeja e o imprevisto chega. Você se esforça e o resultado foge. Você cuida e ainda assim perde. E tudo isso é parte do jogo da existência. Sêneca dizia que a sabedoria é a arte de estar em paz com o inevitável. E talvez essa seja a lição que você precisa hoje. Parar de lutar contra o que já é. Você não pode controlar o passado. Ele já cumpriu o que precisava. Não pode controlar o futuro. Ele ainda está sendo escrito. Mas pode escolher agora como vai reagir ao que está diante de você. E essa escolha muda tudo. Aceitar não é desistir. É parar de desperdiçar energia com o que está fora do teu alcance para investir no que está dentro dele. É parar de reclamar da tempestade e aprender a proteger o teu abrigo. É parar de exigir que o mundo mude e começar a mudar a forma como o observa.
O controle é uma ilusão. A aceitação é a verdade. E quando você aceita, o medo se dissolve. Porque o medo nasce da tentativa de prever o que não pode ser previsto. Mas quem aceita o que vier, nunca perde o equilíbrio. Marcos Aurelius escrevia para si mesmo em meio à guerra: tudo o que acontece é natural. Se é natural, é suportável. Essa é a fé estoica. Não a fé que espera milagres, mas a fé que confia no propósito de cada acontecimento. Talvez as coisas não estejam contra você. Talvez elas estejam apenas te moldando. Talvez o que você chama de caos seja apenas o movimento da vida te ensinando a flutuar. A paz não vem quando você controla tudo. A paz vem quando você percebe que não precisa controlar nada. Que o mundo é como o mar. E o teu papel não é dominar as ondas, mas aprender a navegar com serenidade. Para os estoicos, a liberdade verdadeira não está em poder tudo, mas em não precisar poder tudo. Eles acreditavam que o sofrimento humano nasce de uma confusão simples: o desejo de controlar o que está fora e o descuido com o que está dentro. Epicteto, escravo liberto e filósofo, resumiu toda a essência da sabedoria estoica em uma única frase: há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem. Tudo o que depende de nós, pensamentos, ações, escolhas, virtudes, está sob o domínio da razão. Tudo o que não depende de nós, o tempo, os outros, o acaso, o destino, pertence à natureza e não deve ser motivo de desespero. Esse é o início da sabedoria. A alma inquieta tenta controlar o mundo. A alma sábia tenta controlar a si mesma. Sêneca dizia: o homem que sofre antes que seja necessário sofre mais do que o necessário. E o que é o sofrimento antecipado, senão a tentativa de prever o incontrolável? Você sofre duas vezes. Uma pelo que acontece, outra pelo medo de que aconteça. Mas o que está sob teu controle não é o acontecimento, é a tua reação a ele. Aceitar o que não se pode mudar não é fraqueza, é sabedoria, é maturidade espiritual, é a compreensão de que a natureza não erra, apenas segue seu curso. E o homem que vive em guerra com o curso da vida, vive cansado. Mas aquele que se alinha ao movimento da existência, encontra paz mesmo em meio à tempestade. Marcos Aurelius, o imperador que governou um império e ainda assim se recolhia para meditar, escrevia em seu diário: aceita tudo o que o destino te dá, pois o que poderia te acontecer que não fosse parte da natureza? Ele entendia que o universo é uma ordem perfeita, ainda que nossos olhos limitados só vejam o caos. A tempestade faz parte do clima, assim como o inverno faz parte do ciclo. E o sofrimento, para o estoico, é parte do crescimento da alma. Os estoicos não pediam ao mundo menos dor, pediam a si mesmos mais virtude. Eles não buscavam um caminho sem obstáculos, mas uma mente capaz de atravessá-los com serenidade. Eles não controlavam o destino, controlavam a postura diante dele. Aceitar o que não se pode controlar é se libertar da ilusão de onipotência. É reconhecer que você é parte do todo, e não o centro do universo. É confiar que há uma inteligência maior guiando o fluxo da vida. Chamavam-na de Logos, a razão divina que ordena todas as coisas. O estoico que aceita vive em harmonia com o Logos. Ele não luta contra o rio da existência, ele flui com ele. E nessa entrega consciente, ele descobre algo que o homem moderno esqueceu, que a aceitação é a forma mais elevada de ação. Aceitar não é cruzar os braços, é agir com sabedoria no que está sob teu poder e entregar com fé o que está além dele. É fazer o teu melhor e confiar no resto. É entender que a vida não precisa te obedecer para ser boa, ela só precisa ser compreendida. Epicteto dizia: deseja que tudo aconteça como acontece, e tua vida fluirá tranquila. Ele não falava de resignação, mas de paz, de alinhar o coração à realidade e não à fantasia, de abandonar o "por que isso comigo?" e abraçar o que posso aprender com isso? Essa é a alma estoica, serena, ponto clara, ponto imperturbável. Ela entende que o mundo não foi feito para atender desejos, mas para lapidar virtudes. E quando essa verdade se instala na mente, tudo muda, porque a vida deixa de ser luta e se torna comunhão.
Você deixa de se sentir vítima e passa a se sentir parte. E é nesse estado de aceitação que o homem encontra, finalmente, a paz que o controle nunca pôde oferecer. Você ainda acredita que aceitar é desistir, mas os estoicos sabiam que aceitar é o ato mais corajoso que existe, porque desistir é ceder ao medo. Aceitar é compreender a natureza das coisas. Desistir é fuga, aceitar é sabedoria. A maioria das pessoas sofre porque vive em guerra com o inevitável. Elas tentam impedir a chuva, segurar o vento, atrasar o tempo. Mas o tempo não para, o vento não obedece. E o universo não espera ninguém. Sêneca dizia: não é a morte que nos amedronta, é o medo da morte. E o mesmo vale para tudo o que foge ao nosso controle. Não é o acontecimento em si que nos fere, é o desejo de que ele fosse diferente. Mas o que acontece, acontece, e nenhuma resistência muda o que já é. O estoico não luta contra a realidade, ele a compreende, ele observa o que não depende dele e aceita com serenidade o que o destino coloca em seu caminho. Ele não diz: por que isso aconteceu comigo? Ele diz: aconteceu. Então, o que devo fazer agora? A aceitação é a ponte entre a dor e a paz. Quem não aceita, sofre duas vezes, uma pela perda e outra pela resistência. Mas quem aceita, sofre apenas uma vez, e até essa dor se transforma em aprendizado. Epicteto viveu como escravo. Ele não podia escolher sua liberdade, nem as humilhações, nem os castigos. Mas ele escolheu o que ninguém podia tirar: sua mente. Ele dizia: ninguém é livre a menos que seja senhor de si mesmo. E é por isso que, mesmo acorrentado, ele era livre. Porque sua mente não resistia à realidade, ela a dominava. Você quer controlar os outros? Eles não dependem de você. Quer controlar o futuro? Ele ainda não existe. Quer controlar a opinião alheia? Ela muda como o vento. Mas há uma coisa que sempre dependerá de ti: a tua conduta, a tua resposta, a tua virtude. E é aí que mora o poder do estoicismo. Na libertação que vem de entender que tudo o que foge ao teu domínio é indiferente. O sábio não se perturba com o que não depende dele. Ele se foca no que é seu dever e entrega o resto à razão universal. Marcos Aurelius escrevia para si mesmo em meio às guerras: aceita o que te é dado. O universo não erra. Essas palavras não são resignação, são confiança. Confiança na ordem natural. Confiança na razão divina, Logos. Confiança de que cada evento, por mais doloroso, tem um lugar na harmonia do todo. O estoico não busca o controle, busca a conformidade. Não a passividade, mas o alinhamento. Ele entende que o universo não é inimigo, é mestre. E cada perda, cada obstáculo, cada incerteza é uma lição enviada pela natureza. Aceitar é o primeiro passo para dominar a si mesmo. Enquanto você resiste, o mundo te domina. Mas quando você aceita, você domina o mundo, porque nada mais te perturba. A serenidade estoica não é apatia, é clareza. O homem que aceita não sente menos. Ele sente de forma mais pura. Sente a dor sem desespero, a alegria sem apego, o amor sem exigência. Ele vive plenamente porque nada o arrasta. Você quer ser livre? Então, aceite o que não pode controlar, porque o controle é prisão, e a aceitação é libertação. O que é teu, o universo jamais tomará. O que não é teu, jamais será possível manter. E entender isso é o primeiro passo para a tranquilidade que nada pode abalar. O estoico não vive para que tudo saia como quer, ele vive para querer tudo como sai. E essa é a definição mais pura da paz. A aceitação é o ápice da força, o ponto em que o homem deixa de ser refém do acaso e se torna dono de si mesmo. Os fracos tentam controlar o mundo, os fortes controlam a si mesmos. Mas os sábios, os verdadeiramente sábios, não tentam controlar nada. Eles compreendem que tudo está no lugar exato em que deve estar. Quando o homem aceita o destino deixa de ser inimigo, ele se torna caminho. E o que antes era dor, torna-se disciplina. O que antes era perda, se transforma em lição. O que antes parecia injusto, revela-se parte da ordem perfeita do todo. Sêneca dizia: o homem sábio não se lamenta sobre o que não tem,
mas se alegra com o que possui. A alma serena não sofre por aquilo que foge ao seu poder. Ela concentra sua energia apenas no que pode ser cultivado. A virtude, a razão, a coragem, a retidão. O resto é ruído, e o sábio silencia o ruído. O estoico não é indiferente à vida. Ele é invulnerável a ela. Ele sente a dor, mas não se desespera. Sente a perda, mas não se destrói. Sente a injustiça, mas não se envenena. Porque ele compreende que tudo o que vem da natureza deve ser aceito como necessário. Epicteto dizia que a natureza é como um banquete. Não cabe a você escolher o que será servido, mas sim aprender a se comportar à mesa. Há momentos doces e há momentos amargos, mas ambos fazem parte da refeição que alimenta a alma. O homem comum se rebela contra o destino. O estoico o saúda, porque sabe que resistir é perder duas vezes. Uma pela dor inevitável, outra pela recusa em compreendê-la. Aceitar é um ato de coragem. Coragem de soltar o controle. Coragem de confiar no fluxo da existência. Coragem de dizer, não sei por que isso aconteceu, mas sei que posso atravessar isso com dignidade. E é nesse ponto que o homem se torna invencível. Não porque nada o atinge, mas porque nada o derruba. Ele é firme como a montanha, maleável como a água, tranquilo como o vento. Marcos Aurelius escreveu, o mundo é mudança. A vida é o que o pensamento faz dela. E se o pensamento for sereno, a vida também será. Mesmo diante do caos, a mente estoica encontra paz, porque ela não depende das circunstâncias, depende da clareza. O homem que aceita o que não pode controlar não perde. Ele vence de outra forma, ele vence o próprio sofrimento. Ele vence a perturbação, ele vence a ilusão, ele vence o medo. Nada externo tem poder sobre aquele que governa a si mesmo. E esse é o maior triunfo que o estoicismo oferece. A liberdade de permanecer em paz, mesmo quando o mundo desmorona. A aceitação é o momento em que a alma se curva ao universo, não por fraqueza, mas por sabedoria. É o instante em que o homem entende que não veio ao mundo para dominar o destino, mas para ser moldado por ele. E o que antes parecia injustiça, revela-se amor, porque a natureza não pune, ela ensina. O destino não castiga, ele desperta. E cada dificuldade que te fere é a ferramenta com que a vida te esculpe. Aceitar o que não se pode controlar é compreender, enfim, que a paz não é algo que se conquista, é algo que se permite. Ela já estava aí o tempo todo, esperando que você soltasse o que nunca te pertenceu. E nesse instante, nesse simples instante de aceitação total, o homem se torna invencível, porque quem nada exige do mundo, já possui tudo. Aceitar não é cruzar os braços. Aceitar é compreender a direção do vento e ajustar as velas. Muitos confundem aceitação com passividade. Acreditam que o estoico é frio, indiferente, resignado. Mas isso é um equívoco. O estoico não deixa de agir. Ele age sim, mas com sabedoria. Ele não luta contra o rio. Ele rema conforme o fluxo da natureza. Epicteto dizia, não procure que as coisas aconteçam como queres, mas queira que elas aconteçam como acontecem. Essa frase é o coração da liberdade, porque quando você para de resistir ao que é, descobre uma força que não é tua, é universal. A força do Logos, a razão divina que guia todas as coisas. A aceitação, então, se torna ação alinhada. Não é submissão ao destino, é cooperação com ele. É quando a tua vontade deixa de ser ruído e passa a ser parte da sinfonia do universo. O homem comum age contra o fluxo da natureza e se exaure. O estoico age com a natureza e se fortalece. Ele não força, ele flui. Ele não impõe, ele compreende. E ao compreender, ele age com precisão, sem desperdício, sem desespero, sem pressa. Sêneca dizia, a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. E o que é estar preparado, se não aceitar o curso da vida e agir no tempo certo? Aceitar o que não se pode controlar não significa ficar parado. Significa escolher o momento certo para mover-se. O homem sereno é o mais eficaz, porque ele não desperdiça energia com o impossível.
Ele foca apenas no que está ao seu alcance, que ao fazer isso multiplica sua força. O mundo chama isso de sorte. Os antigos chamavam de harmonia com o Logos. É o estado em que o homem deixa de ser arrastado pela vida e passa a caminhar junto com ela. Você quer saber o que é poder? Poder não é controlar tudo. Poder é permanecer em paz, mesmo quando nada está sob controle. Poder é saber que o universo não é teu inimigo, é teu mestre. Poder é agir quando é tempo de agir e esperar quando é tempo de esperar. A aceitação estoica é, na verdade, a ação perfeita. Ela nasce da razão e é guiada pela virtude. Ela não é motivada pelo medo nem pela pressa, mas pela clareza. Quando você aceita o que não pode mudar, ganha espaço para mudar o que pode. E é nesse ponto que a transformação acontece. Porque enquanto você desperdiça energia resistindo ao inevitável, deixa de usar essa força para aquilo que realmente depende de você. O estoico compreende. O mundo não precisa ser dominado, precisa ser compreendido. A natureza não precisa ser conquistada, precisa ser acompanhada. E o destino não precisa ser temido, precisa ser vivido. Aceitar é o ato supremo de inteligência, é reconhecer que há uma ordem maior em tudo, mesmo no que parece injusto, é confiar que a vida sabe mais do que o teu julgamento limitado, é render-se à sabedoria do universo, não por fraqueza, mas por entendimento. Marcos Aurelius escreveu: tudo o que te acontece estava preparado para ti desde o princípio dos tempos. A trama do destino é tecida em harmonia com o todo. O estoico que aceita o destino age com ele, não contra ele, e por isso vence, não com violência, mas com serenidade. A aceitação é o ato mais ativo que existe, porque é nela que você deixa de desperdiçar força lutando contra o inevitável, passa a concentrar toda a tua energia no que realmente pode transformar, a tua mente, a tua virtude, o teu caráter. E é nesse instante que o homem se torna invencível, não porque controla o mundo, mas porque aprendeu a cooperar com ele. Aceitar o que não se pode controlar é um exercício diário, não é uma conclusão mental, é uma prática de alma, é uma arte. E como toda arte, exige treino, atenção e constância. Epicteto chamava isso de disciplina da vontade. Para ele, o sábio não nasce pronto, ele se constrói, um pensamento de cada vez, uma reação de cada vez. A serenidade é o resultado de centenas de pequenas escolhas conscientes. O homem moderno acredita que paz é a ausência de problemas, mas o estoico sabe, paz é presença de domínio interior. Não é eliminar o caos, é permanecer estável dentro dele. Por isso, o treino da aceitação começa onde o controle termina. Prática 1. Distinguir. A primeira atitude estoica é separar todos os dias o que depende de ti e o que não depende. Quando algo te inquietar, pergunte a si mesmo: isso está sob o meu controle? Se a resposta for sim, age com virtude. Se for não, entrega com serenidade. Essa simples distinção é o alicerce da paz. Ela te liberta de uma vida de tentativas inúteis e ansiedade desnecessária. Prática 2. Reagir com razão. Quando algo te fere, lembre-se: a emoção é natural, mas a reação é escolha. Respire antes de responder. Observe o impulso e pergunte: o que um homem virtuoso faria agora? Essa pausa é o instante sagrado onde o estoico governa a si mesmo. E cada vez que escolhe a razão em vez do instinto, a tua mente se fortalece. Prática 3. Aceitar o destino como parte da ordem. Marcos Aurelius chamava isso de amor fati, amor ao destino, não apenas suportar o que acontece, mas amar o que acontece, porque ele via cada evento como parte da grande harmonia universal. Praticar isso é dizer: não escolhi o que aconteceu, mas escolho como viver isso. Essa é a liberdade perfeita. Prática 4. Cultivar a tranquilidade. A tranquilidade estoica não é tédio, é força controlada, é agir sem pressa, pensar sem medo, viver sem apego. Começa nas pequenas coisas, no silêncio diante da ofensa, na paciência diante do atraso, na calma diante do erro dos outros. Esses momentos são os campos de treinamento da tua alma. Prática 5. Confiar no fluxo da natureza.
Os estoicos viam o universo como um organismo vivo, regido por razão e propósito. Tudo o que acontece, acontece como deveria. Nada é por acaso. O acaso é apenas o nome que damos ao que ainda não compreendemos. Aceitar o fluxo é compreender que não és o centro, mas parte, e que o todo sempre age com sabedoria, ainda que tua visão seja pequena. O homem comum tenta mudar o inevitável e se frustra. O estoico observa, entende, age onde pode e aceita o resto. Por isso, ele é leve. Por isso, ele é livre. Sêneca dizia: as coisas não acontecem conforme desejamos, mas conforme a natureza exige. E viver conforme a natureza é viver sem resistência. É ser como a árvore que se curva ao vento para não se quebrar, como o rio que contorna as pedras para continuar fluindo, como o fogo que consome o obstáculo e segue adiante. A aceitação é o treino da força interior. E quanto mais você a pratica, mais descobre que a vida nunca foi contra você. Você é que lutava contra ela. Então, quando algo te decepcionar, quando o destino te contrariar, quando o plano não sair como esperado, lembre-se das palavras de Epicteto: quer as coisas como são, e tua vida será tranquila. Essa tranquilidade é o prêmio do homem sábio. Não a ausência de dor, mas a ausência de perturbação. Não a fuga do mundo, mas a harmonia com ele. A vida continuará sendo vida, cheia de imprevistos, perdas e mudanças, mas a tua alma será outra, firme, silenciosa, serena, e essa serenidade é o bem mais valioso que existe. Aceitar o que não se pode controlar é a arte mais elevada do ser humano, porque é nela que termina a escravidão das emoções e começa a liberdade da razão. O mundo não pertence ao homem que tenta dominá-lo, mas ao homem que aprendeu a viver em harmonia com ele. Epicteto, Sêneca e Marcos Aurelius compreenderam isso profundamente. Eles viveram cercados por guerras, perdas, injustiças, mas nenhum deles se tornou amargo, porque entenderam que a vida é feita de duas partes, o que depende de nós e o que não depende. E toda a sabedoria consiste em saber distinguir uma da outra. Você não pode controlar o destino, mas pode controlar tua postura diante dele. Não pode controlar o que dizem de ti, mas pode escolher como reagir. Não pode controlar a passagem do tempo, mas pode decidir como usá-lo. Tudo o que está fora de teu domínio é indiferente. Tudo o que está dentro é responsabilidade. E é nesse pequeno espaço, entre o que é teu e o que não é, que mora toda a liberdade. A aceitação não é desistência, é força sem tensão, é movimento sem resistência, é caminhar com o universo, em vez de lutar contra ele. Marcos Aurelius escreveu: aceita tudo o que te é dado, pois o que te acontece está inscrito no tecido da natureza. Essa não é uma frase de rendição, é um ato de confiança, porque aceitar é confiar. Confiar na ordem que não se vê, na razão que sustenta o todo, no equilíbrio invisível que faz o sol nascer e o rio correr. O estoico não se queixa do caminho. Ele o percorre com dignidade. Ele não exige que o mundo seja justo. Ele se esforça para ser justo dentro de um mundo imperfeito. Ele não tenta controlar o vento. Ele ajusta as velas e segue navegando. E essa é a verdadeira vitória. Não vencer o mundo, mas vencer a si mesmo. Aceitar o que não pode controlar é o ponto em que a alma encontra descanso, porque o controle é peso, mas a aceitação é leveza. Quando você solta o que não depende de ti, teu espírito se expande, tuas forças se renovam, tua paz retorna. Você para de viver em guerra com o inevitável e passa a viver em harmonia com o necessário. Então, o que antes te perturbava, agora te ensina. O que antes te feriu, agora te fortalece. O que antes te assustava, agora te liberta. A serenidade estoica não é uma emoção, é um estado de consciência. É a calma de quem compreende o jogo da vida e decide jogar com sabedoria. É a paz de quem entendeu que o destino não é inimigo, é o mestre mais paciente que existe. Sêneca dizia: o homem tranquilo não é aquele que nada sente, mas aquele que não se deixa arrastar pelo que sente. Essa é a essência da aceitação. Sentir, mas não se perder. Agir, mas não se desesperar.
Viver, mas com consciência. Então, respire fundo. Observe o que te cerca e em silêncio diga a si mesmo: há o que posso mudar e há o que preciso aceitar. E nesse instante, perceberás, a tua mente se aquieta, o peso se dissolve e a vida volta a fluir. O mundo continuará o mesmo, mas dentro de ti, tudo estará em paz. Porque aceitar o que não se pode controlar é, em verdade, o caminho para controlar o que mais importa: a si mesmo.